Uma das principais chaves para se ter sucesso e conseguir inovar nos dias de hoje, quando as coisas mudam tão rápido, é justamente nós abraçarmos a complexidade, abraçarmos a incerteza. Eu gostaria de explicar para você como é que você pode trazer essas ideias para transformar a sua organização e a maneira que vocês planejam e fazem as coisas acontecer. É isso mesmo, e quando eu digo complexo, complexidade tem a ver com a nossa capacidade de prever as coisas. Muitas vezes nós acabamos misturando as duas palavras. A gente fala que complexo e complicado é a mesma coisa, mas na verdade não. Complicado, como ensina Jürgen Apel, vou deixar aqui o link para você poder saber mais sobre isso. Complicado diz mais respeito a uma coisa que é difícil de a gente compreender, algo que é fácil ou complicado, algo que é simples ou complicado. A gente tem dificuldade de entender, é complicado. Tem facilidade de entender, é algo simples. Mas quando a gente fala de algo complexo, está mais relacionado a algo que pode se desenrolar de tantas maneiras diferentes que nós não temos capacidade de prever o que vai acontecer. É algo que não seja ser caótico, caótico seria o extremo do complexo, mas também não é previsível. E é justamente isso que acontece nos dias de hoje. Eu vou dar um exemplo para você, que é o que acontece, por exemplo, com métodos ágeis de desenvolvimento de software. Antigamente, nós desenvolvíamos software de uma maneira mais parecida com o que se faz em outras engenharias tradicionais, como, por exemplo, na engenharia elétrica, na engenharia civil, com esses projetos de engenharia. Ou seja, nós utilizávamos um método faseado, um método waterfall, um método em cascata, em que nós passávamos por grandes fases de desenvolvimento, de uma fase nós passávamos para a próxima fase e nunca voltávamos para a fase anterior. Então, por exemplo, para se desenvolver um sistema, um software, você primeiro passava por uma grande fase de análise, por uma grande fase de levantamento de requisitos, de entender o que o cliente precisa nos mínimos detalhes. Tudo que o cliente precisa. E passava-se 3, 4, 6 meses fazendo isso. Depois ia analisar aquilo com mais detalhes, passava por uma fase de análise e passava-se mais 6 meses ali analisando e documentando tudo. Depois os desenvolvedores começavam a trabalhar em codificar aquilo, para depois de mais 3, 4, 6 meses começar a testar aquilo até que ia implantar. Então se passavam meses, se passavam anos, e aí quando o cliente olhava para aquilo, já não era mais o que ele queria, tudo já tinha mudado, tudo já tinha se transformado. Sem contar uma série de outros problemas que esse modelo tem, que daria um episódio enorme, então eu não vou contar tudo para você, vou deixar para a gente continuar falando sobre isso em próximos episódios. Mas o ponto que eu quero deixar aqui é que hoje em dia esse modelo não funciona mais, e um dos principais motivos é porque as coisas mudam muito rápido e porque a gente não consegue prever o que vai acontecer amanhã. E por isso que os métodos ágeis de desenvolvimento de software têm ciclos muito curtos, em que, claro, tudo que eu falei que acontecia nessas fases também acontece, também se levanta requisito, também se faz análise, também se codifica, também se testa, também se implanta, tudo isso acontece. Mas em vez de levar anos, acontece em uma semana, em 2 semanas, em um mês no máximo. Então, você trabalha com ciclos curtos em que você vai agregando valor para o seu cliente. Toda semana você entrega uma parte do produto e o seu cliente te dá feedback, você aprende com aquele feedback e ele pode mudar de opinião porque o mercado está mudando, o mundo está mudando, as coisas estão mudando. E a gente tem que se adaptar muito rápido para conseguir sobreviver. Então, os métodos ágeis são um exemplo, um único exemplo de uma forma de a gente mudar a maneira que a gente trabalha, para que a gente consiga trabalhar com ciclos curtos, com entregas frequentes, e que a gente possa começar a entender que não adianta a gente planejar para 1, 2, 3 anos, porque as coisas vão mudar. Claro, é importante você ter uma visão estratégica, que te guie por muitos anos, que você consiga enxergar lá na frente, mas você tem que entender que provavelmente você vai errar. E aquilo vai ser um guia para você, mas tem que ser dinâmico, você tem que conseguir mudar rapidamente. Então, você pode sim fazer um planejamento de alto nível, que vai durar 2, 3, 4, 5, 10 anos. Porém, o detalhamento desse planejamento, você precisa fazer para menos tempo. Porque isso vai mudar. Não adianta você gastar o seu tempo planejando o que você vai estar fazendo daqui 2 anos, em detalhe, num determinado dia. Porque as coisas vão mudar até lá e você vai ter que deixar isso dinâmico, você vai ter que repensar para você conseguir sobreviver para o seu plano de fato dar certo. Você quer um outro exemplo? Pensa em Lean Startups, por exemplo. Lean Startups é um modelo que faz mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, você está sempre experimentando. Então, em vez de você chamar uma coisa de um plano, você chama de uma hipótese. Você tem uma hipótese sobre algo e então você experimenta, você testa essa hipótese para ver se ela é verdade, se ela é real. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira lançar um treinamento. Então eu posso lançar um treinamento sobre métodos ágeis, eu posso lançar um treinamento sobre engenharia de software, eu posso lançar um treinamento sobre gestão.
Então, eu crio hipóteses de que há pessoas interessadas nesses assuntos. E aí, em vez de desenvolver todo o treinamento, de fazer o planejamento, escolher um que eu acho que vai dar certo e fazer todo o planejamento, gastar horas gravando esse treinamento, gastar horas preparando material, o que se faz com Lean Startups? Qual é a mentalidade? A gente testa hipóteses. Então, a gente cria, por exemplo, campanhas de marketing, a gente cria landing pages, que quando a pessoa busca curso de gestão, aparece lá um box para ela, deixa aqui o seu e-mail se você está interessado em saber mais sobre esse curso. E depois a gente vai olhar quantas pessoas deixaram e-mail de gestão e no de ágil. E aí a gente vai entender, então, aonde está a demanda. Nós vamos testar a nossa hipótese de que há pessoas interessadas naquilo. E quando a gente validar aquela hipótese, por exemplo, olha, o primeiro que receber 100 e-mails aqui é o que eu vou investir o meu tempo em fazer aquele treinamento. E assim você vai criando hipóteses, testando essas hipóteses primeiro para depois tomar a ação. Então, essas premissas que antes a gente tomava como verdade, hoje a gente passa a considerar que são hipóteses e testar essas hipóteses para ver se de fato elas se tornam uma verdade, uma realidade. Só aí a gente faz um investimento. Então, tudo isso para dizer que métodos ágeis, Lean Startups, são modelos de pensamento, de trabalho que abraçam a incerteza, que abraçam a complexidade que está inerente no nosso ambiente de trabalho hoje em dia. E é extremamente importante que você leve isso em consideração no seu planejamento estratégico, no que você está planejando fazer na sua organização. Cuidado com o planejamento de longo prazo em altíssimo detalhe. Faça planejamento de longo prazo em alto nível e teste suas hipóteses. Crie ciclos de feedback curto para que você consiga se adaptar às mudanças do mercado, às mudanças do mundo e assim conseguir agir rapidamente para manter o seu negócio sempre inovador, para manter os seus modelos de negócio sempre inovadores e para conseguir ter uma empresa realmente que sobreviva às mudanças do mundo e continue agregando valor para os seus clientes. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, desse bate-papo sobre complexidade. Deixa o seu comentário lá no canal do YouTube para eu saber o que você achou. Não esquece também de se inscrever no canal e de deixar o seu review no podcast caso você esteja ouvindo pelo iTunes. Muito obrigado e até o próximo episódio.